Deus nos dá essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero de antemão aqui, apresentar os irmãos que vieram comigo, Queria a minha esposa que ficasse de pé. Isso aí. Você vendo essa linda jovem senhora, minha esposa. Nós deixamos as crianças também em casa, mas trouxemos o pessoal da Bíblia. Pequena Bíblia, por favor, fica de pé. Todo mundo de pé aqui. Vamos ficar de pé. Pronto. Sou grato a Deus pela vida de vocês, bastante por estar aqui nos acompanhando. Pode sentar. Bom, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no texto da Epístola da 1 João, carta endereçada à igreja, primeira Epístola de João, capítulo número 3. Nós estamos com essa divisa, que é do número capítulo 3:16, 1 João 3:16, e eu queria que repetíssemos de novo o tema, Eu acho que o pessoal já, a gente já conseguiu, já conseguiu aqui decorar sem precisar da ajuda da projeção, Será que a gente consegue falar? Vamos lá? Vivac, 66 anos, anunciando o amor gracioso de Deus. Amém. Quero convidar você para a leitura da palavra do Senhor, que diz exatamente assim aos nossos corações: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos, falar do amor de Deus numa geração onde interpreta errado alguns conceitos que são fundamentais para a nossa sociedade. Por que é desafiador? Porque é algo que devemos ter bastante atenção. Porque se tem uma palavra que ela é mais mal usada, é a palavra amor. Ela é usada para expressar muitas vezes uma afeição amorosa, de sexualidade. Às vezes é a palavra usada para falar até quando a pessoa gosta de algo, Tem gente que diz: eu amo sorvete, eu amo carros, eu amo roupas. E a palavra amor é usada de forma muito indiscriminada. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, quando a Bíblia Sagrada fala acerca de amor, e principalmente quando retrata o amor de Deus, a Bíblia tem uma particularidade. Ela tem para nós um significado próprio, adequado, que quer trazer para nós algo muito fundamental e precioso, Então, quando nós estamos falando desse tema, que estamos aqui há 66 anos, anunciando o amor gracioso de Deus, temos que pensar de forma muito assertiva acerca deste amor. E é interessante que o tema, ele não se contenta apenas em falar amor de Deus, mas ele ainda dá um adjetivo a mais, falando sobre o amor gracioso. Então aqui nós temos dois aspectos da característica do nosso Deus. Deus, ele é amor, e Deus, ele é gracioso. A palavra do Senhor fala para nós muito a respeito do amor de Deus. Essa mesma epístola, ela tem cerca de 40 vezes a palavra amor se repetindo em toda a epístola. E quando nós colocamos a nossa visão no versículo que agora acabamos de ler, ele fala que o amor de Deus, ele se manifesta na cruz. Por que o amor de Deus se manifesta na cruz? E qual a importância disso para nós? Porque o significado de amor de Deus é um significado sacrificial, é um significado que é de renúncia, é um significado que é de serviço, é um significado de entrega, é um significado de aquele que faz sem esperar nada em troca. É essencial para nós entendermos que o amor de Deus, ele tem essa
particularidade, ele tem esta profundidade. E aqui o texto, ele diz que Cristo deu a sua vida por nós. O que é que implica pensarmos acerca deste ato de Cristo dar a sua vida por nós? Requer para nós aqui um certo aprofundamento sobre esta palavra que estamos falando. Porque quando falamos que Cristo deu a sua vida por nós, significa dizer que Ele, de forma voluntária, Ele se ofereceu em sacrifício. A palavra grega que aparece aqui no texto do Novo Testamento dá a entender que não foi apenas um mero sacrifício, não foi simplesmente morrer de forma sacrificial, mas foi morrer de forma redentora. O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém poderia, ao ver você indo em direção à pista, prestes a ser atropelado por um veículo, se jogar no seu lugar e empurrar você para o outro lado da calçada e morrer no seu lugar. Alguém poderia, quando visse um meliante, um marginal, apontar uma arma e atirar para você, essa pessoa poderia se jogar na frente da bala para ali levar um tiro no seu lugar. Alguém poderia pensar que Cristo fez esse ato, Ele se sacrificou por nós. Alguém poderia pensar que realmente isso que significa sacrifício no nosso lugar. Mas só que o que Cristo fez foi algo muito mais profundo que isso. Ele não só apenas morreu em nosso lugar, Ele morreu a nosso favor. Ele morreu para o nosso benefício. Tudo isso que encontramos nessa frase aqui, colocada pelo apóstolo do amor, quando ele fala que Cristo deu a sua vida por nós. Ele nos beneficiou com a sua morte. Ele substituiu o lugar que era meu, que era seu. A cruz não era de Cristo, a cruz era minha, a cruz era sua, mas Ele quis tomá-la para si, do meu lugar, do seu lugar, do meu benefício, do seu benefício, em meu favor, em seu favor. É isso que implica esta fala aqui que está registrada na palavra do Senhor. E como é que nós sabemos, além do testemunho do próprio apóstolo? Porque nós temos o testemunho do próprio Senhor Jesus. Jesus, antes mesmo de ir à cruz, antes mesmo de se sacrificar, ele disse, lá registrado em João 10:18, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A expressão deu a sua vida significa dizer que ele fez isto de forma espontânea, livre. Jesus ele não foi obrigado a morrer no nosso lugar. Jesus ele não foi coagido para ele se sacrificar. Jesus, de forma deliberada, de forma voluntária, ele decidiu fazer isso por nós. Não foi algo que ele pensou em ser um mártir, porque Jesus não foi um mártir, ao contrário do que muitas pessoas falam. Jesus ele foi aquele que se entregou no nosso lugar, porque ele é o sacrifício perfeito entregue diante de Deus. Então, quando pensamos que o amor de Deus ele se manifesta na cruz, significa exatamente dizer isso, que ele tomou o meu lugar de forma sacrificial, voluntária. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua, mas ele decidiu tomá-la para si. O texto do apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 5, versículo 8, muito conhecido, foi até citado agora há pouco. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mais uma vez o termo por nós, em nosso lugar, é citado aqui, dando a entender que Deus ele tomou este ato de se colocar em nosso favor, em nosso benefício, demonstrando o seu amor. Como que alguém poderia demonstrar o seu amor? Alguém pode até imaginar, receber flores, receber presentes. A pessoa demonstra o
demonstra o seu amor porque está em prontidão para atender os meus caprichos e meus desejos. Mas sabe como foi que Deus provou o amor dele para conosco? Foi enviando o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Esta foi a forma como Deus demonstrou o seu amor. Agora, meus irmãos, não para por aí. Não foi simplesmente morrer numa cruz. Foi morrer pelos pecadores. Foi morrer enquanto nós ainda estávamos nas nossas fraquezas. Foi morrer enquanto nós ainda o rejeitávamos. Foi morrer de forma a não esperar nada em troca. Veja que amor é esse. Hoje em dia, os amores que se manifestam aí são amores de interesse. Eu faço por você porque você faz por mim. Eu te ajudo porque amanhã você irá me ajudar. Eu estou ali me dedicando àquela causa, àquela pessoa, porque eu sei que dali eu posso conseguir alguma coisa. Mas Deus não agiu assim. Deus não é assim. Deus, quando Ele entregou o seu Filho na cruz, foi sem esperar nada em troca. Porque nós ainda estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia chega até a dizer que alguém se atreveria a morrer por um homem bom, mas por um pecador. Quem aqui daria o seu filho para salvar uma pessoa que cometeu atos criminosos? Ninguém aqui ousaria dizer que faria isso. Mas Deus, Ele revela um amor tão profundo, tão imenso, tão incomensurável, que Ele fez este ato. Ele entregou o seu filho para morrer por pessoas que não mereciam este amor. Ele entregou o seu filho para morrer por pessoas que estavam cometendo seus pecados, dos mais terríveis. Mas Ele, mesmo assim, a despeito dos nossos pecados, Ele entregou o seu filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Irmãos, quando nós pensamos nesse sacrifício, a Bíblia ilustra para nós a história de Abraão e Isaac. Todos nós conhecemos a história narrada no capítulo 22 de Gênesis. A Bíblia fala que Deus pede em sacrifício o seu filho, Abraão, o seu único filho, o seu filho da promessa, o seu filho que foi dado por herança, o filho que era prometido, que haveria através dele dar uma grande nação. E aí, quando está prestes ali, Abraão a sacrificar o seu filho, Deus, de forma providencial, envia ali o cordeiro substituto. Ele está ali, naquele momento, prestes a apunhalar ali aquele cutelo do seu filho, e o anjo brada dizendo: não faça mal ao menino, porque Deus providenciou o substituto. E é este ensino que nós temos da parte de Deus, quando pensamos no amor de Deus, que se manifesta na cruz. O segundo ensino que nós podemos tirar aqui é o ensino do amor de Deus, que nos torna filhos dele. Irmãos, quando a Bíblia fala de ser filho de alguém, não está apenas atribuindo uma questão hereditária, uma questão consanguínea, uma questão do DNA. Hoje, nós, quando queremos provar que alguém é filho de alguém, usamos dois métodos. O método da aparência, não é isso? Eu estava olhando aqui para o rapaz aqui, eu vi ele muito parecido com alguém. Ele disse: é meu irmão, né? Ele disse: não, é meu primo. Eu digo: olha, a aparência identifica, mas falar que não se tivesse esta nitidez, que um está se espelhando no outro, né? É o espelho do outro, né? Qual seria o outro recurso? O DNA. Mas quando a Bíblia fala que Deus nos torna seus filhos, não é uma questão da aparência, não é uma questão do DNA, mas é a questão do aspecto que herdamos do legado dele. Ou seja, tem a ver com aquilo que é o comportamento, a maneira de ser, o jeito de tratar as coisas, a maneira de viver. Então, quando aqui diz em 1 João 3,1, vá para lá, volta um pouquinho as suas páginas da Bíblia e veja lá que diz a palavra do Senhor: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de serem chamados filhos de Deus.
aqui está falando sobre esta sentença para nós, primeiro fala que Deus, Ele manifestou um grande amor, um amor extraordinário, um amor do qual nós não temos como mensurar. Você tem como medir o amor de Deus? Não. Você tem como pesar o amor de Deus? Não. Por quê? Porque Ele é um amor imensurável. Você não tem como avaliar tamanho amor. E aí o texto vem nos dizer que Ele nos amou com grande amor e Ele tem sido o quê? Pai. Ele tem nos chamado de filhos, a ponto de serem chamados filhos de Deus. E o que significa ser filho de Deus? Significa que você herda as características do seu Pai. Nós não falamos aqui que Deus é amor? Não é amor? Significa que aqueles que são filhos de Deus devem também fazer o quê? Amar. Só ama de verdade quem foi alcançado pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode dizer isso? Eu nunca me converti, mas eu sinto amor. Olha, veja só, não confunda o amor humano com o amor divino, o amor espiritual. Você pode sentir o amor da empatia, é o amor de amizade, que o grego chama filéu. Você pode sentir o amor de companheirismo, que é o amor do grego storgênio. Você pode sentir o amor de atração sexual, que no grego é eros, da onde deriva a palavra erótico. Você pode ter um amor que contempla a questão da presença do outro, de se sentir bem com a presença do outro. É o gostar, o relacionamento de troca, mas o amor incondicional, o amor que não se espera nada em troca, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, é o amor que vem de Deus. Quando você tem o amor que vem de Deus na sua vida, as demais formas de amar, ela se torna um potencial imenso. Você vai ser uma pessoa que de fato vai estar completo no quesito amor. E aqui o texto, quando estamos trazendo essa ideia de sermos filhos de Deus, está enfatizando uma filiação real, uma filiação verdadeira. Ou seja, nós nos identificamos como aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos expressando o amor dele. E o amor dele é expressado através de nós. As pessoas conseguem enxergar, meus queridos irmãos, o amor de Deus no nosso testemunho. Se a igreja não tem testemunho de que ela ama, ela não está agindo em conformidade com aquele que é o seu Pai. Precisamos exalar o amor, precisamos demonstrar o amor no dia a dia. É isso que vai caracterizar a igreja. O Senhor Jesus, ele mesmo disse que nós seríamos conhecidos por ser seus discípulos se tivéssemos um amor recíproco, se nós amássemos uns aos outros. Ele não disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pela fofoca, pela mentira, pela desunião. Ele disse que seríamos conhecidos por ser seus discípulos pelo testemunho do amor. E como é que a gente pode compreender esse amor? Deus tem dado oportunidades para você demonstrar este amor. Este amor que não espera nada em troca. Pastor, o senhor não sabe o quanto ele me feriu. Pastor, o senhor não sabe o quanto ela me massacrou. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você é um filho de Deus, você vai perdoar essa pessoa hoje em nome de Jesus. Se você é um filho de Deus, se você tem as características do teu Pai, você vai dizer: está perdoado em nome de Jesus, e vai caminhar, vai ser livre, vai tirar essa amargura do teu coração, vai soltar, vai se livrar do passado, vai se livrar dessas amarguras que tem te ferido, que não te deixaram você dormir. Você vai abandonar isso, você vai abandonar essa angústia, porque você se parece com o seu Pai, e o seu Pai, ele é amoroso, ele tem um amor grande. Se você é filho dele, você vai exercer o amor gracioso dele também. Por que pensamos em amor gracioso? Porque é um amor que é fruto da graça, do favor merecido.
É um amor que contempla não o que é feito, mas contempla para quem se faz. Ou seja, você ama porque você faz para Deus, porque você tem as características do seu Pai, e você vai perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Você vai quebrar toda esse grilhão que está te prendendo hoje, porque você tem as características do seu Pai. Se você é filho, você está transbordando esta característica que o teu Pai vive em você, uma característica de amor. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês aqui: o amor de Deus nos capacita a amar os outros. O amor de Deus nos capacita a amar os outros. Eu não sinto amor, pastor. Eu não tenho vontade de perdoar. Aleluia. Eu não penso em fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não pode, mas Deus pode. Aleluia. Você não consegue, mas Deus consegue. Você não tem forças, mas Ele te dá a força. Você não tem coragem, mas Ele te enche de coragem. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não quer nem sequer pensar, mas uma coisa que eu quero dizer a você: se revista do pensamento do alto. 1 João 3,17 diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18 vai nos dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que é que significa amar desta forma? O que é que significa amar de fato e de verdade? Significa que quando eu tiver uma oportunidade de exercer o amor, eu não irei negligenciar. Por isso que o texto do versículo anterior ele vai dizer que se você tiver recursos desse mundo e não ajudar o teu irmão, você não está exercendo o verdadeiro amor. Você não está tendo as características daquele que você disse seguir. E o que significa para nós viver este amor, praticar este amor de fato e de verdade? É porque este amor, queridos, ele indica que eu estou fazendo de forma concreta. Não é algo só com discurso. De boca todo mundo fala tudo. Quantas promessas você já ouviu? Quantas declarações? Eu te amo. Eu não sei viver sem você. Por você eu faço tudo. E eu só me lembro das promessas dos namorados. Aquele namorado que chega para a namorada e diz: por você eu enfrento tudo. Eu enfrento o furacão. Eu enfrento o trovão. Eu enfrento o dragão. Aí ela pergunta: você vem amanhã, querido? Se chover, eu acho que eu não venho. Mas eu sei que Mateus não é assim. Né, Mateus? Mateus não é assim. Mateus não é assim. Mas quando nós pensamos na capacidade de amar que Deus nos dá, de amar os outros, pensamos naquilo que Deus ele faz através de nós, nos dando esta comissão para que de fato façamos isto. A ilustração que eu quero trazer para vocês aqui é uma história que vocês conhecem, é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano se dá na situação de ser alguém que ajuda outro alguém que está necessitado. Jesus, quando conta esta parábola, está dentro de um contexto que vem de uma pergunta, e a pergunta é: quem é o meu próximo? E para responder quem é o meu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Assim ficou cunhada por nós, conhecida por todos nós, que é o episódio contado por Jesus de um homem que ele vem descendo o caminho, ele é pego pelos ladrões, ele é espancado, fica ferido até quase a morte, e aí passa uma pessoa religiosa, passa a segunda, e a terceira pessoa é o samaritano.
E esse samaritano, ele não vê a indiferença daquele outro desconhecido. Ele vai lá, ajuda aquele desconhecido, paga todas as suas despesas médicas e de hospedagem, e ele diz assim: se ele beber alguma coisa, coloca na minha conta que eu faço aqui e pago. O que nós aprendemos aqui? Que você não precisa ter afinidade para exercer o amor. Por quê? Porque o amor é uma decisão. Decida hoje amar. Decida amar aquela pessoa que você não tem afinidade. Decida amar o teu próximo. Porque se você assim fizer, você está exercendo a filiação que você de fato tem. Queridos, outra característica que eu quero falar aqui do amor de Deus é que este amor, ele nos chama para servir. Gálatas 5,13 diz assim: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros pelo amor. Sirvam uns aos outros pelo amor. Então a gente aprende o quê? De forma abnegada, de forma a não procurar interesses, apesar de a pessoa não merecer, não importa a circunstância, mas você vai fazer isto porque você aprendeu com o seu pai a amar, e ele lhe chamou para isto, para demonstrar esse amor do serviço. E o capítulo que eu quero aqui ilustrar é o capítulo 13 do Evangelho de João, onde retrata o momento em que Jesus vai dar um ensinamento aos seus discípulos e ele faz o lava-pés. E tem uma frase emblemática que Jesus diz naquela noite, naquela ocasião, para os seus discípulos. Ele diz assim: vocês não me chamam de Senhor e Mestre? É verdade, eu sou o Senhor e Mestre, mas mesmo não sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Para nós, na nossa cultura, parece algo banal lavar os pés. Mas entenda o contexto histórico daquela época. Quando a pessoa lavava o pé da outra, significava que aquele que lavava os pés, ele tinha um ofício de escravo, de ser aquele escravo mais baixo da hierarquia dos escravos. E ele fazia um serviço sujo, de lavar os pés empoeirados das pessoas, cheios de lama. E ele fazia esse serviço. E Jesus, ele fez esse serviço de uma demonstração de pura humildade. E ele se colocou para nós como exemplo. Então ele nos ensina a praticar esse ato de servir. Somos chamados para servir, não somos chamados para ser servidos. Olha, irmãos, na igreja não existe hierarquia de poder. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o quê? O último. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. É este ensino. Na igreja não tem ninguém hierarquicamente da questão do poder superior ao outro. Na igreja, a relação aqui é uma relação de função. Então, quando nós falamos da hierarquia na igreja, é uma hierarquia funcional. Não é hierarquia de poder. Não é o que pode mais e o que pode menos. É aquele que foi chamado para servir em uma área, aquele que foi chamado para servir em outra área, tem aquele que foi chamado para servir as mesas, tem aquele que foi chamado para servir a palavra, e foi chamado outro para servir o louvor, e assim sucessivamente. Nós, todos nós, fomos chamados para servir. Eu costumo dizer lá na Bíblia que nós temos um duplo chamado: chamado para a salvação e chamado para o serviço. Um crente que não serve, ele ainda não aprendeu a amar a Jesus. Um crente que se conforma em ficar parado e dizer: eu agora vou ser óleo de peroba, eu vou ser agora ilustrador de banco, ele ainda não entendeu o amor de Deus derramado na sua vida. Ele ainda não entendeu que nós somos chamados para servirmos uns
aos outros. Esta é a razão de ser do crente, seguir o seu mestre. O Senhor Jesus, ele serviu. E se ele serviu, quem somos nós para dizer, eu não vou fazer nada? Porque muitas vezes as pessoas cruzam os braços. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu não quero cargo. Não, na igreja não existe cargo, existe função. Porque se você não estiver funcionando, então não faz sentido estar ali. Não interessa ter título. Se tem título e não exerce a função, pode ter título de pastor, mas se não pastorear, não está servindo. Pode ter título de diácono, se não servir as mesas, não está servindo. Pode ter título de ministro de louvor, se não estiver ministrando louvor, não está servindo. Somos chamados para exercer o amor, servindo um ao outro. Serviço na casa do Senhor é uma demonstração de amor. É um amor que foi alcançado pela pessoa em Cristo Jesus e um amor que alcança os demais. E agora eu quero partir com vocês para o último ponto deste sermão. Vocês lembram que o título que vocês deram aqui, o tema é Bibac, 66 anos, anunciando o amor gracioso de Deus? Pois bem, nós fizemos uma série de colocações acerca deste amor. Agora cabe-nos aqui observar uma coisa, que o amor de Deus, ele deve ser anunciado. O amor de Deus, ele deve ser proclamado. O amor de Deus, ele tem que ser espalhado. Temos que continuar anunciando este amor gracioso, não só por 66 anos, que seja por décadas, centenas de anos, e assim possamos pregar esta palavra. Amém? Amém. Texto clássico para isso, Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isto é um mandamento de Jesus, é uma das suas ordenanças, proclamar o amor gracioso de Deus. É missão da igreja. Não podemos nos calar, não podemos nos emudecer. Este local aqui tem que conhecer o amor gracioso de Deus através das nossas vidas. Você tem esta missão, Deus chamou você para isso. Faça e valer o nome de Filho de Deus. Faça conforme o apóstolo Paulo, como ele se olhava, como ele se via na situação da proclamação. Atos 20, 24 diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele deve ser anunciado. Quando aqui está dizendo, palavra do Senhor, façam discípulos, indica um chamado ativo. O que significa isso? Significa que é algo que você tem que praticar, é algo que você precisa fazer. Não é ter na teoria, não é falar tudo decorado, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é as coisas decoradas. Sabe texto decorado, sabe fazer as colocações do clientes. É interessante como muita gente, quando vem no gabinete conversar com o pastor, é uma pessoa maravilhosa, ela conta as coisas tão lindas, sabe usar as palavras para convencer, mas muitas vezes a prática não é aquilo que se tem na boca. Mas somos chamados, não para dizer que pregamos, mas para pregarmos, para sermos a mensagem que as pessoas vão ver lá fora. Queridos do Senhor, agora, concluindo, quero fazer uma conclusão sumária e pensar com você sobre tudo que aqui nós falamos.
Falamos que o amor de Deus, ele foi manifesto na cruz. Falamos que esse amor nos torna filhos de Deus. Falamos que devemos viver esse amor através de atitudes e ações práticas. Falamos aqui que nós fomos chamados para servir uns aos outros com amor. E por fim, nós falamos aqui que o nosso dever é anunciar esse amor ao mundo. Eu quero te perguntar algo. Quero perguntar se você já experimentou esse amor. Será que você já experimentou esse amor? Será que você foi alcançado por esse amor que foi ali na cruz revelado? Será que você que está aqui nessa noite pode dizer: eu sim, fui alcançado por este amor, eu fui perdoado pelo Senhor Jesus, Ele me perdoou dos meus pecados e eu sou agora uma nova criatura? Se sim, então eu tenho uma segunda pergunta para você. Se a sua resposta é positiva, então eu pergunto para você: se você está anunciando este amor para outras pessoas. Lembram? 2 chamados: chamado para a salvação, chamado para servir. Eu quero nesse momento desafiar você, desafio a você a se colocar diante do Senhor. Sei que de tudo que foi dito aqui, algo Deus falou contigo. E nisto que Deus falou com você, eu queria que você assumisse um compromisso com Deus. Eu não estou fazendo uma adivinhação, eu estou fazendo uma constatação. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. E como eu creio nesta palavra, eu creio que ela não vai voltar vazia hoje, porque ela vai encontrar lugar no teu coração. Talvez você precisa perdoar alguém. Talvez você precisa se colocar à disposição para servir a Deus. Talvez você aqui não ache que tenha algum compromisso de espalhar o amor de Deus. Eu não sei qual foi a situação que você se encontrou, qual foi a abordagem que Deus, pelo seu Espírito, fez através do teu coração. Mas uma coisa eu sei: você hoje pode assumir o compromisso com Deus. Quero convidar você para a sua frente e orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui na tua presença, Senhor, estamos gratos e agradecidos. E agradecer essa palavra que veio ao nosso coração, nos falando sobre este amor gracioso, que deve ser anunciado, que deve ser vivido, que deve ser compartilhado, Pai. Quero te pedir, Senhor, que a tua igreja possa viver toda a verdade que aqui foi exposta, que a tua igreja, Senhor, possa se comprometer, Senhor, com tudo que foi dito aqui. Eu te peço, Deus, em especial por aqueles que o Senhor falou de forma íntima, falando da decisão que precisa tomar, que o Senhor, Pai, dê coragem a essa pessoa de se firmar em Ti, de buscar do Senhor o socorro, o auxílio para fazer aquilo que o Senhor está neste momento dizendo para fazer. Dá coragem, dá ânimo, dá forças e completa a Tua obra nesta vida para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.
poder contemplar o amor gracioso de Deus sobre nossas vidas. E essa noite, tenho certeza que vamos sair daqui cheio desse amor para servir uns aos outros, poder amar verdadeiramente nossos irmãos, porque Cristo nos amou primeiro e Ele precisa que nós também sejamos assim, amorosos um com o outro, viver esse amor gracioso, esse amor que nos constrange e nos trouxe nesta noite aqui para podermos viver um pouquinho desse amor de Deus em nossas vidas. Então, que nós sejamos cada dia mais gratos a Deus. Somos gratos a Deus pelos 66 anos da PIVAC aqui nesta localidade. 66 anos de muita luta, mas muita vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso que nós nos alegramos esta noite, junto com os amados irmãos. A PIVAC não fez aniversário, para quem não sabe, não está fazendo aniversário nem hoje, nem amanhã. Foi quinta-feira, há 66 anos, essa igreja foi fundada. E anuncia o amor gracioso de Deus. E é assim que nós devemos viver, de maneira amorosa e graciosa, um com os outros. Pastor Juvenal, muito obrigado por tudo. Nós temos uma pequena lembrança para o Senhor. Vem aqui, por favor. Pastor, prazer, rever. Graça, bom te ver. Em nome da primeira gelada de Freitas, mas passa a segurança, senhor aqui embaixo é bem delicado, mas aqui é o seguinte, o que nós queremos ver é que as ficadas. Vocês querem ver? Queremos. Quer não, pastor? Querem ver, irmãos? Aí se os irmãos quiserem, né, depois do apoio que a gente pode negociar. Eu tenho filme. Tenho dificuldade de abrir embalagem. Eu sou envolvido, pode ver isso. O copo. Vamos mais um cafezinho. Falou com nossa igreja. Isso. Que o Senhor te abençoe, pastor. E nessa noite, eu aprendi que são duas chamadas: salvação